Olha, por muito, muito tempo, homens gays simplesmente não podiam doar sangue aqui no Brasil, sabe? E a restrição não era por teste individual, nada disso. Era por pertencerem a uma categoria vista como de alto risco. Oficialmente, a desculpa era sanitária, claro. Mas o artigo que a gente está usando hoje, do Jorge Guerra Pires, ele joga uma luz diferente. Ele sugere que talvez tivesse ali um ranço moral religioso camuflado de ciência. Pesado, né? Então vamos tentar entender isso melhor. A nossa conversa hoje vai explorar como certos valores morais que o artigo aponta como sendo cristãos talvez tenham se misturado na legislação brasileira. E isso num país que, na teoria, é laico. E o nosso fio condutor vai ser aquela decisão bem polêmica do STF sobre a doação de sangue por homossexuais. E, claro, um voto que deu o que falar. O do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Acho que a missão aqui é entender essa tensão, sabe? Como é que um país que se diz secular convive com leis e até interpretações da lei que parecem refletir dogmas religiosos bem específicos. A gente vai analisar os argumentos que o Pires traz, o contexto histórico, as implicações, tudo com base no que está no artigo dele, claro. E o Pires argumenta que essa história da doação de sangue não está sozinha, né? Essa suposta influência moral religiosa estaria em outras leis também. Ele dá exemplos, tipo a proibição dos jogos de azar lá desde 1946. Segundo o texto, isso teria sido muito por causa das convicções católicas da esposa do presidente Dutra, sem grande debate técnico na época, né? E outro ponto é a guerra às drogas. A lógica, para ele, foi importada dos Estados Unidos, misturando moralismo com outras coisas, e aí criminaliza a maconha, por exemplo. Mas o álcool continua legalizado. É uma discussão complexa. E o que eu acho fascinante na análise dele é como essa base moral que ele identifica teria aparecido até em interpretações do Código Penal ao longo da história. O artigo lembra daquela antiga aceitação da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Ele cita o caso do Doca Street como exemplo disso. Essa tese que o Pires conecta a uma moral cristã patriarcal, né, onde a mulher era quase uma propriedade. Bom, ela só foi declarada inconstitucional pelo STF bem recentemente, em 2021, na DPF 799. Aí proibiram o uso desse argumento na defesa. E a fonte nota que teve resistência, sim, de setores conservadores contra essa mudança. Faz sentido. E aí, aí a gente volta para o caso central que motivou essa análise toda, né? A doação de sangue. Em 2020, o STF foi bater o martelo sobre a constitucionalidade da restrição para homens que fazem sexo com homens, os HSM. A maioria votou contra a restrição, mas o Alexandre de Moraes votou para manter. Por quê? Qual foi a dele? Então, segundo o artigo do Pires, o voto do Moraes não foi por aí não usou argumento religioso na lata, sabe? Ele se baseou mais em dados epidemiológicos, dados do próprio Ministério da Saúde que, na época, mostravam taxas de HIV bem mais altas entre HSH no Brasil. A justificativa que ele apresentou foi de precaução sanitária. Ele enquadrou a exclusão como uma medida de saúde pública mesmo, não como discriminação. Foi por aí. Entendi. Mas o Pires contesta essa lógica técnica no artigo, certo? Como ele responde a isso? Sim, ele contesta. A crítica principal no texto tem alguns pontos. Primeiro, ele argumenta que os testes para detectar vírus, como o HIV hoje, são, muito mais eficazes, muito mais rápidos. Isso diminui a importância da tal janela imunológica, sabe? Aquele tempinho depois da infecção que o teste ainda não pega. Sei. A janela diminuiu muito. Exato. E o segundo ponto da crítica é que a triagem focava na orientação sexual. É homem que fez sexo com um homem e não no comportamento de risco individual. Tipo, teve sexo sem proteção. Isso independe da orientação, né? Para Pires, isso mostra um viés. Então, mesmo que o Moraes não tenha falado de religião no voto dele, a norma que ele defendeu teria nascido e se mantido num contexto de forte influência moral, conservadora, religiosa, na saúde pública. Pelo menos é a análise do artigo. E o texto ainda menciona que mesmo depois da decisão do STF derrubando a restrição, sabe, em alguns lugares a desconfiança ainda existe em alguns serviços de hemoterapia. Agora, se a gente conectar isso com o quadro geral,
O dilema que o STF encarou, como o artigo apresenta, foi esse choque, entre segurança sanitária, baseada em estatísticas de grupo, e os princípios de igualdade e de dignidade individual. O Moraes teria pesado mais para a segurança sanitária e a maioria dos ministros pesou mais para a igualdade. E aí o autor questiona esse uso de estatísticas de grupo para justificar a exclusão na lei. Ele chama isso de potencialmente discriminatório, até usa o termo discriminação pseudocientífica. Ele defende uma triagem baseada no risco individual real de cada um. Então, o ponto-chave que essa análise do Pires nos traz para pensar é esse. Mesmo em decisões que parecem super técnicas, tipo as do STF, será que a gente não está operando com vieses morais, históricos, sem nem se dar conta? O artigo está sugerindo que o Brasil, apesar de ser laico na Constituição, ainda tem esses valores morais específicos moldando leis, políticas. Às vezes, é verdade, disfarçados de argumento científico. Como talvez tenha sido no debate da doação de sangue e nesse voto específico do Moraes. Exatamente. E a reflexão final que o texto deixa no ar é muito pertinente, eu acho. Até que ponto esses fundamentos morais específicos, mesmo que sejam históricos ou de uma maioria, devem continuar servindo de base para leis que restringem direitos, liberdades individuais. Principalmente quando a própria ciência e a noção de igualdade parecem apontar para outros caminhos, Fica aí a questão para a gente refletir.